Sabe aquela pergunta que provavelmente toda a humanidade já se fez em algum momento? O que acontece depois da morte? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma visão bem particular sobre essa jornada, uma que vê a vida não como um ponto final, mas como um processo constante de aprendizado. E para começar essa conversa, a gente parte de uma citação muito conhecida. A ideia aqui é que a realidade pós-morte é muito mais rica e, sabe, cheia de nuances do que aquela ideia simples de céu e inferno. É como se fosse uma pista de que existem inúmeras experiências e destinos esperando pela alma. E o nosso roteiro de hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai ver o que acontece logo após a vida. Depois, vamos entender o que é o estado de erraticidade. Em seguida, um tema delicado, a passagem das crianças. Aí, vamos explorar as diferentes moradas do espírito e, para fechar, pensar sobre o nosso futuro espiritual. Ok, primeira parte. A jornada após a vida. O ponto central aqui é que a morte não é vista como um fim, de jeito nenhum, mas sim como uma transição, uma mudança fundamental para uma nova etapa da existência. Depois de um período inicial de perturbação, que é natural, o espírito entra no que é chamado de erraticidade. E olha, isso não é um limbo ou um lugar de espera passiva, não. Pelo contrário, é uma fase superativa, cheia de propósito, é o começo de um capítulo totalmente novo. E isso nos leva direto para a segunda parte. O que é, afinal, esse tal estado de erraticidade? Basicamente, a gente pode pensar nele como o intervalo entre duas vidas físicas, uma parada que é crucial para o progresso do espírito. É interessante, né? A palavra errante pode até soar como algo perdido, mas a origem da ideia é outra. Vem do francês errant, que significa aquele que vagueia, ou seja, que não está mais fixo num corpo. É a condição do espírito enquanto ele se prepara para um novo destino. E aí vem a pergunta: mas quanto tempo dura essa fase? A resposta é surpreendente. A variação é imensa. Pode ir de algumas poucas horas a milhares de séculos. O mais importante de tudo é que essa fase nunca é para sempre. E a duração pode ser uma escolha do espírito para estudar ou até uma imposição para que ele aprenda algo. E o que acontece durante a erraticidade? Longe de ser um período de ócio, é um tempo muito produtivo. É um momento para estudar, receber orientação de espíritos mais evoluídos, observar como a vida funciona em outros mundos e, claro, se preparar para as futuras provas de uma nova encarnação. Aqui a fonte faz uma distinção bem clara entre o espírito humano e a alma dos animais. O grande diferencial seria a consciência de si mesmo. Enquanto o espírito humano pensa, age e tem livre-arbítrio, a alma animal, segundo essa visão, seria classificada e, bem, reutilizada quase que imediatamente, sem essa mesma capacidade de escolha. Chegamos à terceira parte, a passagem das crianças. Esse é um assunto, sem dúvida, muito sensível. Nesta visão, esse evento, por mais doloroso que seja, tem propósitos bem específicos e conta com um sistema de acolhimento muito organizado do outro lado. A pergunta que surge na hora é: por quê? Qual seria o propósito de uma vida física tão breve? Embora a dor da perda seja gigantesca, essa visão tenta oferecer uma explicação para essa lógica. A explicação se divide em duas razões principais. A primeira pode ser o complemento de uma vida anterior que foi interrompida de alguma forma. E a segunda, a experiência pode servir como uma provação para os pais, um instrumento para o crescimento moral e espiritual deles. E o que acontece com essas crianças do lado de lá? Elas não ficam desamparadas. A ideia é que são recebidas em instituições especializadas como o Lar da Bênção, que funcionam como verdadeiras escolas e lares, oferecendo todo o suporte que precisam. Agora, na nossa quarta parte, a gente volta àquela ideia lá do comecinho das muitas moradas. O mundo espiritual não seria um lugar só, mas sim uma coleção de ambientes, de esferas, cada uma com sua própria vibração. Então, como é que o destino de cada espírito é decidido? A ideia central é que não é algo arbitrário. O ambiente é um reflexo direto do estado moral e intelectual de cada um. É como se os nossos pensamentos e sentimentos construíssem a realidade ao nosso redor. E essas esferas ao redor da Terra formam uma espécie de mapa. Elas vão desde as trevas, que são regiões de muito sofrimento, passando pelo umbral, que funciona como uma zona de purificação, depois pelas esferas de transição, onde existem colônias de trabalho e estudo como nosso lar, e finalmente chegando às esferas superiores,
lugares de pura harmonia e felicidade. E além dessas esferas, ainda existiriam os mundos transitórios. Pense neles como estações de repouso espalhadas pelo universo. Planetas que servem de lares temporários para espíritos que precisam de um longo período de erraticidade para descansar e estudar antes de seguir viagem. E chegamos à nossa quinta e última parte, nosso futuro espiritual. Aqui a gente amarra todas essas peças do quebra-cabeça, a erraticidade, a reencarnação, as muitas moradas, e tudo isso aponta para uma ideia central: a nossa responsabilidade na construção do nosso próprio caminho. Então, para a gente resumir, quais são as grandes ideias para levar dessa jornada? Primeiro, que a erraticidade não é um tempo perdido, é uma escola. Segundo, que mesmo a passagem na infância tem um propósito e um sistema de amparo. E terceiro, que o nosso destino espiritual é, na verdade, um reflexo de quem a gente é. No fim das contas, a mensagem mais forte é esta: o futuro espiritual não é algo que simplesmente acontece com a gente. É algo que estamos construindo ativamente, a cada dia, aqui e agora. Cada ação, cada pensamento e cada sentimento é um tijolinho nessa construção. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se cada momento do nosso presente é a matéria-prima do nosso futuro espiritual, fica a pergunta: que tipo de futuro cada um de nós está construindo para si? Uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.